Fala galera, aqui é o Salada e não, eu não sei falar japonês, mas eu vou aprender. Hoje eu vou fazer uma análise para vocês de como seria os vikings e samurais se encontrarem no mesmo campo de batalha, né? O porquê disso é porque eu fiquei sabendo que ano que vem vai ser lançado o jogo For Honor, né? E ele justamente traz essa temática de samurais contra vikings, né? Então seria interessante fazer uma análise histórica aqui, porque eu até entendo um pouquinho, porque eu gosto muito de ler sobre o assunto e tentar mostrar para vocês como seria essa batalha, né? Porque isso de fato nunca aconteceu, né? Até era meio difícil acontecer porque o Japão tá de um lado e os vikings, que era na Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, estavam em outro lugar e era muito longe. Então isso nunca aconteceu na história, né? Então vamos começar a nossa análise. Eu dividi por tópicos, tá bom? Então o primeiro vai ser o porte físico, galera. Começando pelos vikings. Bom, os vikings eram bem grandes, eram caras altos e fortes, né? Tanto que os monges, né, e a população que era atacada diziam que eles eram gigantes do norte, né? Monstros ou demônios, enfim, né? Então, na verdade, o europeu já é bem alto, né? Em média, eles têm 1,80 m a 1,90 m, né? E no caso dos vikings, naquela época, todo mundo era daquele tamanho, né? E de vez em quando aparecia um sujeito com 2,10 m, né? Era até comum um pouquinho para acontecer isso, né? E as mulheres também eram bem altas e fortes, né? Por outro lado, os japoneses, eles eram baixinhos, né? A média era mais ou menos de 1,60 m, né, 1,70 m, mas existia casos de japoneses com 1,80 m, 1,85 m, mas era um pouco raro de acontecer, né? Então a maioria era baixinho mesmo. Então num X1 entre um viking e um samurai, eu acredito que o viking ganharia, porque realmente faz diferença esse porte bruto dos vikings, né? Quem acompanha a série aí, os Vikings, já tem mais ou menos a ideia, porque realmente os caras eram gigantes. Então ponto para os vikings, ok? Próximo tópico será as técnicas, né? Vamos analisar aí as técnicas dos dois povos. Vamos analisar os vikings. Não se tem muito conhecimento de qual era a técnica utilizada pelos vikings aí nas batalhas, né? É claro que eles deviam ter algum tipo de técnica, mas o que se sabe é que eles eram caras brutos e que na verdade quando batalhavam, eles batalhavam na cavalice, era usando a força bruta mesmo, né? Para tentar furar a defesa do inimigo, para tentar acabar com o inimigo o mais rápido possível. É claro que existia aqueles habilidosos que eram escolhidos pelos Earl ou os condes, né, a treinar os mais jovens, né? Então eles treinavam, passavam vários tempos treinando a luta de machado, de espada, arco e flecha e tudo mais. Mas não era algo tão metódico assim, né? O que acontecia com os japoneses. Com os japoneses era bem diferente, porque eles tinham os dojos, que nada mais eram do que as escolas, né, onde eles aprendiam as artes marciais. Tanto luta corpo a corpo, quanto a luta de espadas com armas, né? Também arco e flecha ou lança também, né? Montaria e cavalos e tudo mais, né? Então, um X1 novamente entre o viking e um samurai, né? É claro que o samurai levaria a vantagem, porque acredito que seria mais fácil dele se movimentar com a katana e atingir um ponto vital aí com o viking. No viking, no caso, né? Então, ponto para os japoneses. Agora o próximo tópico é sobre a estratégia. Os vikings, eles eram conhecidos como grandes navegadores, e a vantagem deles numa batalha era justamente a surpresa. Não se sabia onde os vikings iriam atacar, né? Então eles chegavam do nada pelo mar e chegavam, saqueavam, pilhavam tudo, matavam todo mundo, e é assim que funcionava. Então isso era bastante clássico deles fazerem isso, né? Mas assim, no campo de batalha mesmo, ele lutando contra alguém, acredito que também não há registros de que eles tenham aquela linha formada por infantaria, né, arqueiro, cavalaria e tudo mais. Eles não tinham muito isso. Eles lutavam mesmo, vai mano, tá entendendo? Bora lá fazer o nosso trabalho, bora lá quebrar todo mundo, matar todo mundo, entendeu? Então era meio que assim, claro que eles deveriam ter alguma estratégia de como eles vão chegar lá, de como eles iam atacar e tudo mais, mas na maioria das vezes acredito eu que era mais mesmo na cavalice, né?
Os japoneses não, os japoneses, por causa dos dojos, eram bem disciplinados e sabiam das artes marciais, porque o Japão, na verdade, foi fundado pela espada, né, que foi na verdade Yamamoto aí, né, que foi do clã Yamamoto, na verdade, que fundou aí o Japão. E então eles tiveram todo um histórico de batalhas, né, de batalhas e tudo mais, que fizeram os povos japoneses saberem de luta desde cedo, né? Então, ponto para os samurais, porque realmente estratégia militar, acredito que os dois no campo de batalha, eles iam se prevalecer, né? Vamos agora ao nosso quarto tópico, que é o armamento militar dos dois povos. Bom, os vikings, eles tinham dificuldade de recursos na época, porque ali a Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca eram carentes um pouco de recursos naturais, e os que haviam não tinha tanto eles não tinham tanto conhecimento de como aproveitar melhor, né, o ferro, o cobre, né, o estânio para fazer as armas e as armaduras. Então, na maioria das vezes, nas pilhagens, eles realmente, nos saques, eles roubavam as armaduras dos outros povos, no caso celtas, romanos e todos os outros, e ficavam para eles. Então, as armaduras deles era uma salada de vários tipos de armamento, né? Eles tinham sim sua própria forma de fazer, seus elmos e armaduras, mas era, digamos assim, os cargos mais importantes que usavam aquilo ali, entendeu? Fora que eles usavam muito pele de animais, né? O couro dos animais era assim com pelo e tudo, ajudava, né, a amortecer muitos ataques, né? E outra coisa importante também seria o escudo de carvalho feito ao redor dele era de ferro, né? Ajudava muito a defender aqui. Isso aí, junto com o machado, era bem difícil passar de um cara desse, né? Ainda mais um monstrão desse daí, né? Então, vikings aí eram bem armados. Os japoneses, por outro lado, também eram bem armados, só que existe uma diferença. Eles prezavam pela mobilidade e agilidade nos golpes, né? Então, para os samurais, um ou dois ataques era o necessário para matar um cara, um outro samurai, digamos assim, na época, né? Então, a katana, ou katana, não sei, quem souber japonês aí, por favor, me corrija, ela é uma arma bem rápida e, no caso, ela realmente só era desembanhada para tirar a vida do cara. Então, nesse caso, ela era muito boa, muito eficiente, mas eu não acredito que ela seria capaz de cortar um escudo ao meio e ainda ferir o viking, no caso, né? Porque ele podia ter outras camadas de proteção, além do escudo, que já era bem grosso e forte, né? E a armadura do samurai, na verdade, com uma flechada, já morria. Com uma machadada, já morria. Ou com uma espadada, já morria. Porque ela era apenas de couro fervido, né? Algumas partes de madeira, né? Especialmente o bambu bem trabalhado, claro, e algumas partes de metal, mas não era uma coisa tão efetiva como os vikings. Então, ponto para os vikings. E o último tópico que eu separei aqui seria a população. A população influenciaria bastante numa batalha, porque quanto mais soldados, melhor, né? É que nem Nárnia, né? Tipo, números não vencem batalhas. Aí vem o Pedro e fala, mas ajudam. E é exatamente isso, ajudam bastante. Então depende da estratégia, né? Mas assim, acredito que aliado à estratégia, a população dos japoneses, os samurais, iriam assim vencer os vikings, porque existiam muito mais samurais do que vikings, né? Lembrando assim, uma época entre os anos 900 e pouco depois de Cristo até os anos 1200, né? Existia bem mais samurais, né? E era, por exemplo, no período Tokugawa, praticamente 10% da população era de samurais, então era muito samurai. Então, se fosse levar em consideração que os dois exércitos se encontrariam no campo de batalha, acredito que os samurais levariam a maior vantagem, porque teriam bem mais samurais aí para ajudar a batalha. Bom, então pontuação 3-2, né? Por causa errei aqui, ó. 3-2 aí, então os samurais levaram a melhor nessa, porque realmente, de acordo com o que foi abordado aqui, eles realmente ganhariam uma batalha. E, bom, é isso, galera. Vamos esperar aí o lançamento do jogo For Honor, e ele vai ajudar a gente bastante a imaginar como seria esse encontro épico aí, né? Além da minha análise, quem gosta dos vikings aí, relaxa, porque realmente depende muito da situação em que os dois iriam se enfrentar, né? Então vamos aguardar o jogo. Se você gostou, dá um like aí, ajuda aí o canal.
E se você quiser mais batalhas ou então análise desse tipo, deixa nos comentários aí, porque muitos dos povos não se encontraram durante a história, né? E se inscreva no canal e até a próxima, galera!